Meu nome é Matheus de Moraes Rocha, eu tenho 24 anos. Atualmente eu estou como servidor na função de profissional de apoio escolar na rede estadual de ensino. Eu tive a grata oportunidade de estagiar na Defensoria Pública por aproximadamente 2 anos. Eu considero que a experiência da Defensoria me mostrou as diversas realidades que existem no Brasil, a importância da ampla defesa e do contraditório e das garantias dos direitos fundamentais. Você poder ver ali a essência do ser humano no seu momento mais difícil e saber que tem alguém ali para defendê-lo é fundamental no Estado democrático de direito. Posteriormente, eu tive a oportunidade de estagiar no Poder Judiciário, no gabinete da Terceira Vara da Infância e Juventude, também por aproximadamente 2 anos. E o Poder Judiciário me mostrou a importância da imparcialidade, da razoabilidade, da proporcionalidade nas decisões do magistrado. Eu penso que a função do juiz é resolver problemas. E resolver problemas não é fácil. Num processo, sempre alguma das partes vai sair desfavorecida, né? Mas ele pode fazer isso de uma forma humana, justa e com respeito e empatia àquele outro indivíduo que está ali do outro lado da mesa. Eu considero que esse aprendizado, esse é o aprendizado que eu carrego para a minha vida. Eu quero agradecer ao Dr. Vladson, hoje ele não está aqui, mas poder dividir um espaço com uma pessoa tão esclarecida e tão humana foi o que consolidou essa minha visão de vida hoje. E então quero deixar aqui registrados os agradecimentos, eu sei que vai ficar gravado. Agradeço ao Dr. Vladson por todas as oportunidades. Porém, nem sempre minha vida foi assim. Eu cumpri medida socioeducativa entre os anos de 2014 e 2016. Eu fui apreendido por crimes patrimoniais e atos infracionais análogos a crimes patrimoniais e crimes contra a vida. Eu fiquei apreendido por aproximadamente 2 anos na Unimetro, que fica no Complexo Penitenciário de Xuri. E foi a privação de liberdade que me deu a oportunidade de recomeçar. Depois que eu fui apreendido, eu pensava que minha vida tinha acabado, que aquilo ali era a minha perspectiva de futuro e aquilo seria a minha vida para sempre. Ser preso, sair, ser preso de novo, sair, ser preso mais uma vez e ficar nesse ciclo vicioso. Mas o que me salvou lá dentro foi a educação. Eu tive a oportunidade de concluir meu ensino médio através do EJA, e aqui eu saliento a importância do ensino para os jovens e os adultos. Minha mãe está aqui hoje presente, preciso fazer esse agradecimento também pela presença dela. A minha namorada também. Minha mãe nunca desistiu de mim. Eu me recordo que todo domingo ela ia me visitar e Xuri fica muito longe, né? Xuri é lá no interior de Vila Velha. E chegou um ponto que eu falei, mãe, não acho justo, as decisões foram minhas, então se tiver como a senhora me visitar de 3 em 3 meses, toda vez que a senhora vier, eu vou estar com uma camisa diferente. Não sei se ela se recorda disso, mas é porque na medida socioeducativa, explicando de uma forma bem breve, existem 3 fases. A fase inicial, que é quando você entra, que é a camisa branca, não sei se ainda é essas cores, né, porque eu sou de 2016. Na fase intermediária você tem a camisa amarela, e aí você começa a ter outros acessos a cursos profissionalizantes, pode participar de atividades esportivas diferente da inicial, e no final tem a fase conclusiva, que é quando você já está sendo preparado para ser reintegrado à sociedade. A medida socioeducativa ela dura de 6 meses a 3 anos, ou seja, esse indivíduo, no máximo em 3 anos, ele está novamente na sociedade. E a pergunta que eu deixo é como eu quero esse indivíduo na sociedade? Eu quero ele recuperado, ou eu penso... Teve uma frase aí que ultimamente tem ficado muito em alta, né, que é bandido bom é bandido morto. Eu não penso assim. Na minha opinião, bandido bom é bandido preso, ressocializado e com acesso a emprego e oportunidades depois do cumprimento da pena dele.
porque não tem como falar de ressocialização sem responsabilização. E individualmente, todos nós temos responsabilidades, né? Principalmente com o outro. Então, eu entendo que sim, eu deveria ter sido preso, sim, eu deveria ter ficado o tempo que eu fiquei cumprindo medida, e foi a medida que me deu essas oportunidades. Eu fiz o Enem para pessoas privadas de liberdade, ainda aprendido, eu fiz 3 vestibulares em faculdades particulares, consegui uma bolsa integral no curso de Direito, e o estudo me mostrou ali o que é o ser humano, quais são as possibilidades. Eu me via preso ali na minha realidade de dificuldades. Meus pais, e dá até um aperto no coração falar, mas eu preciso falar, meus pais, eles não tiveram o mesmo acesso ao conhecimento que eu tive. E eu penso o seguinte: se eu tive a oportunidade de entender o contexto social que eu estou inserido, por que que eu fui parar na prisão e por que tudo isso aconteceu na minha vida, eu já sou privilegiado, eu já estou na vantagem, porque eu entendo. Tem pessoas, eu ainda conheço pessoas que, infelizmente, veem no crime uma alternativa que para ele é normal. Eu não tenho outra alternativa, essa é a minha vida, não tenho como recorrer, eu não vejo saída. E sempre que eu posso, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo, não, cara, tem sim, existe uma saída. Não é fácil, eu estou nessa jornada aí há 7 anos, né? Eu saí em 2018, abril de 2018, e desde então a vida nunca ficou mais fácil. Só que quando você entende que também nunca vai ficar mais fácil, você consegue lidar com as dificuldades da vida de uma forma um pouco mais serena, um pouco mais tranquila. Eu quero falar da importância do emprego. Eu já até parei de me guiar aqui pelas minhas anotações. Eu quero falar da importância do emprego. Logo quando eu saí, eu ficava me perguntando: preciso de um chinelo, de um desodorante, de um sabonete, como eu vou comprar? E minha família é de origem humilde, foi muito bem explicado aqui. Eu ia falar sobre tudo isso: 4 milhões de escravos, a estrutura para que o sistema seja assim, que seja mais difícil para a gente, e as meninas abordaram isso de uma forma sensacional, então nem vou pontuar isso, mas eu quero falar da importância do emprego. Entender a nossa ancestralidade, foi os 3 aspectos que eu coloquei aqui. Entender a nossa ancestralidade, entender o presente, olhar o passado, ou seja, para que a gente entenda as consequências do que a gente está vivendo hoje, a gente tem que, no mínimo, ter curiosidade. O que me salvou foi a curiosidade. Como que eu faço o Enem? Como que eu concluo meu ensino médio? Como que eu faço um processo seletivo? Como funciona um concurso público? Por que que esse agente socioeducativo é um agente socioeducativo? Por que que o juiz é juiz? Sabe? E foi essa curiosidade que me salvou. Eu queria mencionar aqui, e eu não poderia deixar de mencionar, o professor Arlindo. Ele foi um professor de filosofia que me dava aula ainda durante a medida socioeducativa, e ele dizia o seguinte: vou fazer um relato pessoal aqui. Eu fiz esses slides, essas anotações todas no celular, porque justamente na última semana meu notebook deu problema. E aí, no dia da apresentação, meu notebook funcionou. Então, aquele tipo de coisa que só a vida faz com a gente, né? Enfim, ele foi um professor importante para mim. Ele dizia o seguinte, que por mais que a vida seja difícil e que um dia após o outro fique mais difícil, a vida sempre será e sempre continuará sendo um eterno show, show, show. E foi esse professor que, mesmo eu estando preso, me fez viajar ali no mundo do conhecimento, mesmo estando numa sala de uma unidade educacional, dentro de uma unidade socioeducativa, eu pude querer conhecer o mundo, e eu agradeço esse professor. Foi ele que desenvolveu em mim essa vontade de escrever. A escrita me ajudou bastante também no controle de ansiedade, em colocar ali todas as suas vivências no papel. Eu acho que isso
conforta um pouco a gente também, traz um pouco de alento. E é isso. Eu acredito que a educação salvou minha vida, foi o que trouxe uma nova alternativa para mim. E o seu passado não te define, as suas dificuldades não te definem. Eu hoje penso, e eu comento muito com a minha mãe, comento com a minha namorada também, que qualquer ser humano, desde que ele tenha acesso à educação e emprego, ele consegue ter uma vida digna, ele consegue sair do zero ali e ter alguma coisa. Eu, quando jovem, ficava pensando, pô, como que eu vou ter um carro? Como que eu vou conseguir um emprego? Como que eu vou comprar uma casa? É impossível comprar uma casa. Mas não, com o tempo você vai vendo ali, é ralação, é acordar. Hoje eu acordei 5 horas da manhã e vou dormir meia-noite e tá tudo certo. Eu sou jovem, eu estou na fase de correr atrás mesmo, vocês estão na fase de correr atrás mesmo. No final, as consequências das suas decisões afetam principalmente você. Se eu estudar, minha vida vai melhorar. Se eu não estudar, a minha vida não vai melhorar. Se eu trabalhar, a minha renda melhora. Se eu não trabalhar, a minha renda não melhora. É fácil conseguir um emprego? Não. É fácil conseguir uma bolsa integral na faculdade? Também não. Mas eu acredito no desafio diário, eu já disse isso em outra oportunidade. Acredite num dia de cada vez. Eu vi a vida fragmentada ali naquele meu momento, naquela minha comunidade, preso naquela bolha. E depois da medida socioeducativa, entendendo o real valor da liberdade, eu vejo todo dia Deus me dando uma oportunidade nova de construir uma vida nova todos os dias. Então eu acordo, tem dia que a gente está cansado, mas eu tento acordar sempre motivado, sempre alegre, porque eu acredito que um coração alegre mantém a mente sã. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu até fugi um pouco aqui das minhas anotações. Não desistam de vocês. O maior investimento que vocês podem fazer é na vida de vocês. Tenham curiosidade. A vida é difícil. Eu sei o que é eu sei o que é passar fome, o que é não ter acesso a saneamento básico, rua asfaltada, luz, educação, emprego. Já vivi situações que meu pai ficou desempregado 4 anos, a gente sobrevivendo numa família de 4 pessoas com R$ 400 por mês. Minha mãe teve depressão e isso desencadeou nela um processo de obesidade. E ali eu fui vendo a aflição da minha mãe. Meu pai acabou caindo na dependência química também. E aí você pensa, cara, minha vida já era, né? Então é isso aqui que tem para mim mesmo, eu vou na força do ódio. E não, o ódio só faz mal para você mesmo, só te coloca em situações difíceis, você pensa que você está se adiantando, mas você está se atrasando. E é essa mensagem que eu tento sempre passar quando eu vejo um jovem que está indo É sempre a mesma história, né? Sempre. Família vulnerável, desigualdade, gerando vulnerabilidade, que gera criminalidade. E essa bola de neve só vai aumentando. E eu vejo muitos Mateus, hoje eu trabalho numa escola, e a escola eu acredito que é o reflexo da sociedade, né? Você vê ali os fragmentos, cada pessoa ali com sua origem, com seu ensinamento familiar. E eu vejo, quando eu olho um aluno, eu vejo aquele ali era eu quando tinha 12 anos, 14, 13. E sempre que eu posso eu falo, vamos estudar, cara. Pelo menos o ensino médio, uma carteira de habilitação. Isso já é um adianto muita gente pensa, pô, o ensino médio é coisa simples, né? Pô, ensino médio. Mas para um jovem negro e periférico, o ensino médio é o acesso para o mercado de trabalho, a habilitação é uma renda extra. Então eu penso que o papel do Estado, e eu penso aqui que o papel do Estado é criar o caminho para que isso aconteça, sabe? A gente vê muitas omissões, infelizmente isso afeta diretamente a vida ali do menino preto, pobre, vulnerável, de bairro de periferia. E foi como as meninas disseram também, não é vender aquela história triste, eu nasci preto, pobre, favelado, minha vida é difícil. É você ter consciência da sua realidade, do espaço social que você está inserido, da sua ancestralidade, da importância do direito na sua vida e do sistema de garantias, do sistema de justiça,
mas no final de tudo, o que vai te nortear para um futuro diferente é o senso de propósito. Qual é o meu propósito? Pelo que eu tenho vivido? Quais são as minhas aspirações para o futuro? Eu me planejo a médio e longo prazo? E eu sempre comento com a minha mãe que eu vivo a vida, eu tento valorizar a vida como se hoje fosse meu último dia. Mas eu me organizo como se eu fosse viver até os 120 anos. Então, eu acho que é um pouco disso, ter responsabilidade, sabe? Na adolescência eu era inconsequente e eu trouxe muita tristeza para minha mãe, então achei importante também trazê-la nesse momento. Minha mãe já teve vários momentos para sentir orgulho de mim também. E eu vivo para isso. Eu quero, no futuro, poder pagar um plano de saúde para o meu pai e para minha mãe. Quero passar num concurso público, minha mãe na minha posse. Quero terminar minha faculdade, ela ir lá tirar, tirar foto comigo. E quando você começa a entender o jogo, entender como as coisas são, você entende que tudo leva tempo. E eu acho que é isso, acreditem em vocês sempre. Minha mãe concluiu o ensino médio aos 45 anos, quer fazer assistência social. Eu acredito que ela vai conseguir. E no EJA, e está aí a importância do ensino para os jovens e adultos. Nem todo mundo tem a condição de ficar o dia todo na escola, nem todo mundo tem a condição de pagar uma escola particular. Então, acredito que o ensino de jovens e adultos é importante. E ele abre portas como qualquer outro ensino médio. Então, essa mensagem que eu quero deixar. Eu não vou me alongar aqui nas palavras. Quero parabenizar a Maria Gabriela Veridiano, a Viviane Lupin. E eu anotei algumas coisas aqui, eu só vou passar rapidamente. Eu tenho muito orgulho do meu cabelo, entre aspas, e aqui todas as aspas, de Bombril. Eu me recordo que meu pai, ele sempre cortava meu cabelo na máquina 1. E eu nunca senti orgulho do meu cabelo, de usar o meu cabelo do jeito que eu quisesse, sabe? E eu tenho uma memória da minha infância que tinham 3 alunos que eles usavam topete, era aquela época de Justin Bieber, não sei o quê. Matheus vai lá, minha mãe tá até rindo já. Matheus vai na farmácia e compra guanidina para deixar o cabelo liso. Olha, foi queimadura de 2º grau na cabeça, o cabelo caiu todo. Mas a gente ri, mas isso é algo muito sério, sabe? É você não enxergar a beleza em você, e isso desumaniza a pessoa. E eu acredito que a gente pode viver uma vida positiva, uma vida boa. Isso aqui é uma passagem, uma hora acaba para todo mundo. Eu já tive algumas experiências aí de quase morte, e você vê ali, eu tenho que saber viver, eu tenho que aprender a viver, e eu quero viver melhor. Então, é isso que eu desejo para a vida de vocês. Não sabia, e aqui eu preciso afirmar isso, não sabia o que era letramento racial. E mesmo estudando algumas coisas, vendo algumas coisas, hoje eu entendo o que é o letramento racial. É você conhecer as suas origens, suas histórias, sua ancestralidade, o papel do Estado na sua vida. E eu fiz uma anotação aqui também, o homem mais rico que existiu no mundo foi um homem negro. O nome dele era Musa, e ele era o rei da Etiópia, né? É como se ele tivesse a fortuna do Elon Musk umas 20 vezes, 30 vezes, ou até mais. Então você vê, será que realmente o negro não tinha conhecimento? Porque às vezes a gente acredita nisso, não gosto de estudar. Não é que eu não gosto de estudar, eu não fui incentivado a estudar. Na minha realidade, o trabalho sempre teve muito mais valor do que o estudo. Eu ir para a rua, catar uma latinha, achar um ferro para vender no ferro velho, para ajudar minha mãe a comprar um frango para fazer na janta, era muito mais importante do que eu ficar me debruçando em livros, e eu nem tinha esse tempo, essa estrutura. Então, eu me sinto feliz, agradeço a doutora Catarina a honra e a oportunidade. Eu penso o seguinte, a gente gasta 3 bilhões de reais todos os anos com o sistema carcerário. E por que a gente não gasta esses mesmos 3 bilhões com um sistema de
educação e com o sistema de garantia de direitos? Eu penso o seguinte: todo jovem tem vontade de ter suas coisas, sabe? Todo mundo quer ter conforto, poder ajudar os pais, comprar uma casa. Então, o Estado que desenvolve a cidadania no indivíduo, a família faz o indivíduo, passa alguns conceitos de vida, mas no final é o Estado, é o convívio na escola, na sociedade, que desenvolve a nossa cidadania. E você não permitir que um jovem tenha acesso a isso, é você tirar a cidadania dele. E sem cidadania, só fica o corpo, né? Não tem um indivíduo ali ciente dos seus direitos, do que ele pode ou não pode fazer. Então, acredito que a gente tem que investir sim mais na educação. Eu vejo hoje dentro da escola pública que muitas questões precisam ser melhoradas. São profissionais de extrema qualidade que estão lá, com muita consciência social e política, mas que às vezes não têm a estrutura adequada, o salário adequado, o modelo de trabalho adequado, as normativas adequadas. Então, eu acho que falta esse diálogo entre os poderes de uma forma que a educação efetivamente, a gente fala, a educação vai salvar o mundo, a educação é prioridade. Mas realmente a gente acredita nisso, a gente investe nisso a esse ponto. Então, eu acredito que a educação é a base de tudo, é a salvação, foi o que salvou minha vida. E um outro dado é que a gente gasta 200 bilhões em segurança pública por ano. É muito dinheiro, gente, muito dinheiro. Você se sente seguro hoje no Brasil? Não, então para onde que está indo esse dinheiro? O que eles estão fazendo com esse dinheiro? E para mim, segurança pública passa necessariamente pela garantia de cidadania, educação, trabalho, emprego e renda. Porque sem emprego e renda não tem como se falar em dignidade. Então, essas são as considerações que eu queria deixar. E tem uma frase que diz o seguinte: os desiguais precisam ser tratados de forma desigual, na medida de suas desigualdades. O que isso significa? Se esse jovem ele não teve acesso a uma educação de qualidade quando ele era criança, ele precisa ter acesso ao ensino para jovens e adultos. Ele precisa ter uma lei de cotas que garanta uma porcentagem ali no concurso público ou numa faculdade, para que ele tenha um mínimo de chance de concorrer com uma pessoa que às vezes estudou a vida toda numa escola particular, mas que a graduação dela ela vai fazer numa escola pública. Por quê? Numa faculdade pública. Por quê? Porque a base dela foi muito boa e a sua base. Então, vira um jogo injusto. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Eu penso que todos nós podemos construir a vida que a gente quiser. Minha mãe é uma inspiração para mim. Hoje eu penso em questões como ancestralidade. A gente que é homem negro tem essa fama de ser violento, né? E em certo momento eu acreditei isso. Pô, sou um cara violento, eu ando armado, minha vida é problemática, o tráfico, o roubo à mão armada é a única coisa que eu tenho. Mas não, eu não sou um homem violento, eu nasci num ambiente de violência. Hoje minha mãe vai lá em casa, almoça com a gente, minha namorada também, a gente tem uma relação muito construtiva, sabe? De segura minha mão, vamos junto, ó, a vida é assim. E eu acredito nisso. A violência é uma consequência da ausência de humanidade. Então, que a gente seja mais humano, que a gente pense nas questões do outro, não só nas nossas, né? E que a gente entenda que a nossa realidade é uma, e a realidade do outro pode ser uma realidade totalmente diferente. Então, quero deixar aqui minha gratidão. Agradeço novamente a doutora Catarina. É sempre uma honra poder estar nesses espaços. E uma última observação. Na minha opinião, o Estado deveria... Na minha opinião, a escola deveria ter uma matéria chamada Introdução ao Direito Constitucional. Porque eu só fui entender o que era direito constitucional na faculdade. Mas o direito constitucional, ele fala de tudo da minha vida. Tudo que eu tenho acesso, o regime jurídico que eu estou inserido, quais são as polícias que existem, por que elas existem, tudo. Então, por que não explicar para o cidadão? Eu acredito que isso é cidadania. Eu ir lá e falar, ó, isso aqui são seus direitos, isso aqui são nossas garantias fundamentais, você tem direito à vida, dignidade, saúde, propriedade, direitos individuais e coletivos.
E a gente não tem isso. Você chega na escola, pergunta, você sabe qual que são os seus direitos? Não, não sei. Então, eu acho que muita culpa da gente mesmo, sabe? Querer ser mais provocativo, ir lá e perguntar, ir lá ter curiosidade. Então, desejo sucesso na trajetória de cada um de vocês. Nunca deixe nada na vida de vocês jogar vocês para baixo. Eu sei o que é ficar dentro de uma cela, de um alojamento, comer marmita todo dia, minha mãe me visitando de 3 em 3 meses, a vida é difícil, pai dependente químico, graças a Deus se recuperou, falta de dinheiro, falta de roupa, falta de um chinelo, mas eu nunca pensei em desistir. Quando eu saí, eu vendi empada, trabalhei entregando lanche de bicicleta, mas tudo para não voltar para aquele lugar. Porque depois, essa compreensão que eu tenho, se eu entendi como o jogo funciona, e até aquele momento eu não tinha entendido, eu era um adolescente, não aceito voltar para um local desse, não aceito ver meu corpo dentro de um ambiente desse. Então, é isso, eu quero deixar um abraço, desejo luz, sucesso na caminhada de vocês, é uma honra e nunca desistam dos sonhos de vocês, nunca desistam do futuro de vocês. Você olhar lá, mas fulano está se levantando no crime, ilusão, aquilo pode ser a curto prazo. Conheci várias pessoas de várias localidades, a história era sempre a mesma. Família vulnerável, gerando desigualdade, que gera vulnerabilidade social, que gera marginalidade, que gera o crime, e essa bola de neve sempre se repete, e a gente fica tentando resolver problemas antigos com soluções antigas. Problemas antigos precisam de uma roupagem nova, de uma solução nova. Então, muitas questões também como a educação, eu vejo muito, mudamos o ensino médio. Vocês perguntaram para o aluno do ensino médio se aquilo ali era o que ele precisava? Não existe esse debate, entende? Então, ouvir mais o jovem, a sociedade mudou, e aqui eu queria pontuar também a atualização do Código Civil, que eu considero importante para mudar os novos conceitos de família, os novos conceitos de sociedade. A sociedade está numa constante mudança, e a gente tentar resolver problemas antigos com soluções antigas nunca vai funcionar. É como se a gente ficasse num loop, num ciclo vicioso. Então, eu acredito nisso, soluções novas para problemas antigos. E a gente está em 2024, né, gente? Eu imaginava que eu não ia passar de 2014, e a gente já está em 2024, daqui a pouco é 2034, 2044, 2050. Então, que a gente possa realmente aproveitar esses ambientes para ser provocativo, para mostrar a nossa realidade, que é a realidade de milhares de brasileiros. Eu sei que eu viraria um número em alguma estatística, mais um jovem negro foi assassinado, mais um jovem negro foi roubar e acabou morrendo. Então, eu assistindo o jornal vejo, cara, por que só com a gente, entende? Por que tem que ser mais difícil pra gente? Por que esse menino não está na escola, não está entendendo o real valor da escola? Por que a escola não é atraente para esse menino? E hoje, trabalhando dentro da escola e já tendo sido esse menino problemático lá atrás, eu consigo entender por que a escola não é interessante, eu consigo entender a falta de estrutura, por que o menino não quer estar ali. Alguns vão, a maioria, eu posso dizer aqui, vão para merendar. Por que dão comida 9h30 da manhã? Porque muitos desses meninos não têm um alimento em casa. Então, e era uma realidade que eu vivi. Eu não sei se minha mãe se recorda, mas eu sempre tive a memória boa, né? Não para gravar os textos, mas eu sempre tive a memória boa. Na creche, na pré-escola, era para mim ter entrado aos 2 anos, não é? 3 anos. Eu só fui entrar na creche depois dos 7 anos. E porque a justificativa era que não tinha vaga. E o que eu fiquei fazendo? Atrapalhando minha mãe. Ela poderia estar estudando, trabalhando, mas ela estava em casa tomando conta de mim. Então vejo que foram uma série de negligências que no final resultam nisso daí, que é a desigualdade racial, a dificuldade no acesso a emprego e renda, a construção de um futuro melhor. Então é isso que eu quero dizer, pesquisem, tenham curiosidade,
Eu, como jovem hoje, eu penso na minha carga horária de trabalho, eu penso nos meus estudos, e eu acho que vocês também devem pensar, a vida não vai acabar amanhã se você não tem a camisa de time. Eu queria muito uma camisa de um time de basquete chamada Chicago Bulls, e eu não tinha condição de ter essa camisa. Eu vi alguns colegas indo para a escola, pô, cara, como eu queria ter essa camisa. Mas é R$ 150 essa camisa, e R$ 150 em 2016 era muito dinheiro, né? E eu falei, não, eu quero uma camisa dessa, quero uma camisa dessa. E nunca tive condição de ter essa camisa. Então, entenda que algumas coisas são fases, sabe? Você é adolescente, você tem vontades. Eu tinha várias vontades. Eu tinha vontade de levar minha mãe para dar uma volta no shopping. Mas eu tinha a possibilidade de fazer isso? Não. E o que eu faço? Eu me frustro diante da impossibilidade ou construo novas possibilidades? Então, eu acredito que seja isso. Construa novas possibilidades, tenham curiosidade, não desistam nunca de vocês, porque as consequências da sua desistência vai atingir somente você. Então, deixa aqui meus agradecimentos, vou encerrar minha fala e agradeço a atenção de todos. Quero dizer que é uma honra. Precisando de mim, qualquer dúvida, Matheus, eu quero entender o que é um concurso público, como você conseguiu a bolsa integral na faculdade, como funciona um processo seletivo. Eles aceitam EJA num processo seletivo, eles aceitam EJA num concurso público. Estou à disposição, desejo luz, saúde para vocês e que cada um construa uma jornada linda e vitoriosa.